Você sabia que um dos principais motivos de nós cristãos ensinarmos sobre a santificação é porque Deus é santo? E desejamos então que você tenha uma vida santa para ter um encontro pessoal com Ele? Na lição de hoje, lição de número 5, aqui da classe dos jovens, nós vamos abordar sobre esse tema, a realidade bíblica da santificação cristã. Essa lição vai cair no dia 5 de maio. Esse texto é escrito pelo meu amigo pastor Alexandre Coelho, que traz uma perspectiva muito interessante nesse segundo trimestre sobre o padrão bíblico para a vida cristã. E é claro que eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E com muita alegria eu quero convidar você para se tornar um dos nossos alunos, se inscrevendo no canal, deixando teu comentário, estando aqui conosco. Vou ter o prazer de te receber por aqui. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal, que se localiza hoje em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Faça a leitura desse texto. Apresenta também um resumo da lição, muito interessante você fazer isso com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 20. Observe esse texto, leia compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça, eu estou comentando aula para você e postando lição de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre às 18 horas, tanto aqui como também pelo Spotify. É claro que toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos nossos jovens, às 18 horas, onde nós postamos essas aulas para a tua edificação. Também na terça, às 17, nós repostamos esse material no programa Voz da Assembleia de Deus, onde nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus junto com os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM 107.7 e que essa palavra possa edificar você em nome de Jesus. Na lição de número 5, escrita e comentada pelo pastor Alexandre Coelho, nós vamos observar de forma muito específica sobre o conceito de santificação, o conceito de santidade, que nesse tempo às vezes é muito mal compreendido e interpretado por algumas pessoas. Então, de forma bíblica, nós vamos tentar trabalhar isso com você sobre a importância da santificação, da santidade para a caminhada cristã, como um valor cristão também que nós defendemos. Segundo Russell Champlin, comentando a respeito dessa palavra santificação ou santidade, ele fala que esse termo vem também do conceito hebraico da palavra kadosh, que traz essa ideia de separação, santidade, ou seja, algo que está elevado, algo que é separado, referindo-se também a Deus. E nesse sentido bíblico, nós também, na nossa caminhada cristã, precisamos entender alguns aspectos. Quando nós olhamos para a santidade e nos refletimos nessa questão de pensar sobre Deus. Primeiro, que Deus está separado da criação por causa da sua santidade, mas ao mesmo tempo ele se relaciona conosco quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Segundo, Deus ele é transcendental em sua santidade, mas ele compartilha dessa santidade quando nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. E essa santidade então nos purifica para termos um relacionamento com ele. A santidade de Deus ela é perfeita, ela é inspiradora, ela te ajuda agora a manter a sua fé. E a santidade de Deus está envolvida no seu caráter, nas suas palavras, na sua ação e na sua obra. Então, quando nós estudamos sobre a santidade, a natureza da santificação, percebemos que esse assunto é muito importante porque ele procura agora te aproximar da própria presença de Deus. A Bíblia afirma que Deus é santo em sua essência e caráter. Diz que ele é perfeito, sem falha, sem erro, não cometeu nenhum pecado. E a Bíblia fala que Deus, ele é tão santo que é comparado como um fogo consumidor. Isaías, capítulo 33, versículos 13 ao 14, descreve que o fogo do Senhor nos purifica, então, de todo o pecado. Quando nós paramos para refletir sobre essa perspectiva bíblica, sobre santificação, santidade, você vai ver o apóstolo Pedro trabalhando também esse tema e conversando com a igreja em si, de forma universal, através da sua carta, e orientando a igreja a buscar santidade para ter um relacionamento com Deus,
Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 16, e ele descreve que o Senhor Jesus é santo e nós não podemos banalizar o evangelho, banalizar a palavra e banalizar a santidade de Deus. A santificação, ela também é vista como um processo individual, onde você em Cristo agora está nesse processo na sua carreira cristã e agora tenta todas as vezes se consagrar a Jesus. Quando você observa sobre essa perspectiva bíblica da santidade, você percebe que a santificação é resultado natural da vida de alguém que se uniu com Jesus, da vida de alguém que está em Cristo, e ela está conferida a todo cristão, partilhada a todo cristão. Isso está em João 15,15, que está ligado em Jesus. Segundo, a santificação também é uma consequência da regeneração. Você aceitou a Cristo, agora você está em processo de transformação, processo de santificação. 1 João 3,6. A santificação também é manifestada pelo fruto do Espírito em você. Gálatas 5, 22 e 23. A santificação também ela te leva a um intenso crescimento em Jesus pela verdade, João 17, 17. A santificação também te leva a ter um coração que reside à presença de Deus. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Então, a partir dessa perspectiva bíblica, hoje nós vamos olhar muito sobre a realidade da santificação pela palavra, como proposta aqui do pastor Alexandre Coelho. E se eu estou ajudando você, você está chegando por aqui, aproveita, gente boa, se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui, coloca de onde você está me assistindo. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. Lá no Facilita você encontra o esboço da nossa ministração, onde você vai encontrar essa pesquisa que eu sempre realizo a mais, além da lição, que está com alguns versículos, algumas orientações muito legais para te ajudar. Você vai encontrar esse material disponível para você, os slides, o próprio PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas. Esse material está disponível em uma assinatura trimestral. A nossa proposta está na descrição do vídeo, fica à vontade para poder analisar e que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, da lição de hoje, lição de número 5, vai trabalhar sobre a santidade de Deus. Vamos olhar para Deus como padrão, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Então, como primeiro ponto da lição, nosso olhar sobre a santidade, sobre a santificação, parte do próprio Deus como fonte de santidade, como proposta da própria lição. Você pode estar lendo um versículo bíblico que vai se localizar agora em Levíticos, capítulo 20, versículo 8, onde descreve que Deus nos santifica, que Deus nos transforma, que Deus muda você de dentro para fora. Tem também aqui, de forma muito clara em sua abordagem, a apresentação do primeiro subtópico, onde você vai demonstrar que Deus é santo junto aos teus alunos. O pastor Alexandre Coelho aborda neste primeiro subtópico que a primeira razão de todo cristão buscar a santidade é porque Deus é santo, com fundamento em Levítico 19, versículo 2, onde o texto vai descrever que o Senhor é santo e é o Deus de Israel. Nessa mesma abordagem, você vai perceber a partir da declaração de fé das Assembleias de Deus, quando nós olhamos para a declaração de fé, nós ensinamos que Deus é supremo, supremo ser criador dos céus e da terra, conforme está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 18, que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também ensinamos que ele é santo, ele é detentor de todo o poder, de toda glória, de toda exaltação. A Bíblia repetidamente faz questão de dizer que Deus é santo. Então, ele é a nossa fonte. Ele é santo, ele é Senhor, ele é poderoso. E ele é a nossa fonte central. Na sua própria natureza, Isaías faz questão de escrever sobre a santidade de Deus. Em Isaías 6,3, quando ele tem a visão perfeita da glória de Deus, e Isaías também fala sobre essa santidade. Por outro lado, no Novo Testamento, você percebe o apóstolo Pedro agora, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, orientando a igreja a buscar essa santificação. Isso quer dizer que nós, como cristãos, como pessoas cristãs, também devemos buscar essa santificação para termos, então, um padrão elevado
e termos então esse contato com o próprio Deus. Todo cristão passa por esse processo de santificação. Todos nós experimentamos esse processo de santificação. Alguns fundamentos que a própria Bíblia apresenta para a gente sobre a santidade de Deus estão intimamente ligados a ele. Vamos destacar isso para você. Primeiro, a santidade de Deus, ela é pura e absoluta. Então você percebe que Deus ele é puro e absoluto em sua santidade. Segundo, a santidade de Deus também fala da sua moralidade inabalável. De forma muito concreta, a santidade moral do próprio Deus ela é inabalável e é também perfeita. A santidade de Deus também descreve que ele está separado do pecado. Isso fala que ele não tem corrupção nenhuma e nem é comprado pela corrupção. A santidade de Deus também é transcendente, é superior. E quando você refere à sua transcendência, você percebe que é algo inalcançável, mas ele partilha conosco. A santidade de Deus também é incomparável. Ele é santo, ele é Senhor. E você, como cristão, também pode experimentar essa santidade a partir de um relacionamento genuíno com Jesus. Quando você aceita Cristo por intermédio da justificação, somos então santificados em Cristo. Passamos por esse processo da santificação também. O próprio pastor Luciano Subirá, ele tem um texto sobre santificação que traz exatamente esse conceito, que a santificação também age no processo da justificação, da regeneração como progressiva, mas ao mesmo tempo ela te leva a uma santificação perfeita, onde nós vamos experimentar essa santificação para todo sempre depois do arrebatamento da igreja e a transformação do nosso corpo. Caminhando, espero estar contribuindo com você nessa ministração. O segundo subtópico do primeiro ponto, então, trata sobre outro argumento. O Senhor Jesus também é santo. Vamos observar isso à luz da própria Trindade. Acabei de descrever para vocês sobre Deus. Vamos olhar para Jesus. Como Jesus também é santo. Em sua abordagem, o pastor Alexandre Coelho descreve que Jesus é alguém descrito nos evangelhos como uma pessoa que passou muito tempo entre pessoas pecadoras, mas ele não deixou de ser santo. Quando você vai para as escrituras, você percebe, de acordo com a palavra, que o próprio texto de 1 de Pedro 1,19 diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda que nós temos aqui. E ele nos purifica como o Cordeiro imaculado. Nós agora podemos refletir a partir da leitura também de João capítulo 1, versículo 29, onde João Batista, que não é o autor do texto, faz questão de dizer em seu testemunho que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ação de Jesus, o seu poder, a sua ação poderosa, nos purifica de todo o pecado. A declaração de fé das Assembleias de Deus também traz uma perspectiva muito interessante. Ela descreve que Jesus é o único Filho de Deus, desde a eternidade, possuindo a mesma essência e natureza de Deus. Então, se ele tem a mesma essência e natureza de Deus, ele também é santo. E a própria palavra faz questão de dizer que se nós confessarmos a Jesus como nosso Salvador e cremos nele mediante a fé, nós somos agora justificados da condenação. Nós estávamos em pecado, sendo escravizados pelo mundo, mas em Jesus agora nós somos santificados por intermédio da justificação. Jesus agora nos justifica, nos santifica e agora nós temos a possibilidade de estarmos com Deus por causa da ação do próprio Cristo. Como humanos, nós experimentamos então dessa verdadeira natureza. Quando nós olhamos para os fundamentos bíblicos da santidade de Jesus em sua natureza divina, a palavra de Deus nos dá tantos versículos, e eu selecionei aqui alguns que falam sobre a santidade de Cristo. Jesus é santo. Primeiro, Jesus ele tem a natureza divina. E é importante você observar que Jesus ele tem essa natureza divina. Ele e o Pai são um. O próprio texto bíblico faz questão de falar da divindade de Jesus. Segundo, Jesus é impecável, ele não cometeu pecado. E por causa dessa natureza que ele tem de não cometer pecado, ele é santo, ele não se contaminou, a sua pureza é real. Terceiro, a santidade moral de Cristo.
Ele esteve nesse mundo, mas não foi contaminado por esse mundo. Pelo contrário, ele influenciou as pessoas a entenderem a realidade do reino de Deus. Jesus também é separado do pecado, tá? E é importante você observar isso. Ele veio vencer o domínio do pecado sobre as nossas vidas. A santidade de Cristo também é redentora. A ação de Cristo na obra do Calvário nos redimiu de todo o pecado e agora nos dá a condição de sermos santos. Quando você vai para as Escrituras, você percebe que a glória de Cristo também é perfeita. E essa glória de Cristo agora nos oferece esse amor, essa santidade, e experimentamos essa santidade por intermédio de Jesus. Observa como a palavra e como esses conceitos teológicos nos ajudam, então, a entender a santidade de Jesus, a amar a Cristo. Ele é perfeito, ele é Senhor, e foi ele que morreu no Calvário por você, para te lavar dos teus pecados, te livrar da condenação e te transformar em uma pessoa santa para a glória de Deus. Eu espero muito que o Espírito de Deus confirme essa palavra no seu coração, que os seus alunos sejam edificados em Cristo. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, onde nós vamos perceber que o Espírito Santo também é santo. Então você está observando o conceito de Deus, que é santo, Jesus, que é santo, e agora o Espírito Santo, que é santo. Em nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, o próprio pastor Alexandre Coelho, ele traz essa abordagem que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador. E pelo fato de ser o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E ele foi pedido pelo próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 26, como nosso ajudador, como nosso conselheiro, como nosso consolador. Conforme a declaração de fé, nós entendemos que o Espírito Santo também é Deus e possui a mesma essência do Pai e a mesma essência de Cristo. E sendo Deus, ele possui as mesmas habilidades, as mesmas questões de atributos, a mesma santidade também. E é o Espírito Santo também que conduz o povo de Deus a uma vida de santificação concreta. É ele que ajuda você nesse tempo a servir a Deus também de todo o seu coração. E como é importante buscar essa presença do Espírito Santo em nosso coração como cristãos salvos, de acordo com os fundamentos da santidade do Espírito, nós vamos encontrar alguns pilares essenciais dentro das Escrituras para entendermos nesses conceitos teológicos sobre a santidade do Espírito. Primeiro, ele tem natureza divina. O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 11, vai confirmar isso. Segundo, o Espírito Santo tem pureza absoluta também, semelhante a Deus. Em João, 1 de João, capítulo 5, versículos 6 ao 7, também vai confirmar essa questão. Ele é santo e a sua santidade é imaculada. Ele é o agente santificador. Você vai perceber isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 a 18. Ele guia você para a verdade em Deus. Ele vai nos guiando, promovendo em nós essa ideia de verdade, essa ideia de santificação também. Isso se localiza também no texto de 1 João, melhor dizendo, João capítulo 14, versículo 26, o Evangelho de João. Ele também tem uma presença santificadora, ou seja, a presença dele é tão santificadora que nos ajuda sendo selados nele diante da presença de Deus. Efésios 1, versículos 13 ao 14. Ele também é o autor da santidade da igreja e da santificação também da igreja. É ele que transforma a igreja em uma igreja santa. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 6. Então, você tem fundamento na Bíblia, diante desse primeiro ponto, observando que Deus é santo, que Jesus é santo, que o Espírito é santo. Ambos compartilham da mesma essência. Ambos são santos. E nós devemos nos espelhar nessa santificação, nessa santidade, nessa vida e propósito de pureza com Deus, para termos uma caminhada que agrade ao Senhor. Observando isso, vamos agora para o segundo ponto. E no segundo ponto, você pode enviar essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Compartilha na tua rede social. Vamos trabalhar agora sobre o seguinte argumento: a santificação como um processo. Isso faz parte agora desse conceito da própria salvação. Vamos observar isso de acordo com a proposta do pastor Alexandre Coelho.
Chegamos então no segundo ponto da aula. Neste segundo ponto, nós vamos observar, neste processo de santificação, o conceito também da própria salvação aqui. Leia um texto junto com os teus alunos, que está em Salmos 96, versículo 9, que fala sobre a beleza da santidade de Deus, como ele é santo, poderoso, Senhor. E o primeiro subtópico vai abordar sobre a santificação posicional. Agora eu vou entrar nesse conceito, unificando isso junto com você a partir do processo e conhecimento da própria salvação. O que é a santificação posicional, como o pastor Alexandre Coelho descreve para a gente? Essa santificação posicional faz parte do processo da salvação. Leia um texto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que descreve agora que em Cristo somos santificados. Detalhe. Vamos entender o processo da salvação e eu quero explicar isso para você. No processo da salvação, nós temos três termos: justificação, regeneração, e nós temos também esse termo da própria santificação. Mas nesse processo aqui, a santificação também cobre os dois. De que maneira? Nós, pela justificação de Jesus, essa ação de Cristo como nosso advogado, ele nos santifica por intermédio do seu sangue. Isso aí é a santificação posicional. Nós estávamos em uma posição de morte espiritual, como está escrito em Efésios capítulo 2, mas naquela posição, Cristo agora nos santifica quando aceitamos a ele como Salvador, e agora somos santificados e podemos ter um relacionamento de filhos e filhas de Deus. Isso é a santificação posicional. Depois nós temos o processo da regeneração, quando você está nesse caminho, e nesse processo da regeneração, a santificação também atua, como santificação progressiva. Todos os dias você busca agora ser santo e santa diante do Senhor. E em último lugar, nós vamos ter a santificação final, que é a santificação geral. Nesse sentido, vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, quando nós teremos o nosso corpo transformado em um abrir e fechar dos olhos para ter um encontro pessoal com Cristo. Então a Bíblia ela fala sobre essas correntes. Quando nós olhamos para essa ideia de santificação posicional, vamos então para o primeiro termo. Você precisa entender a justificação. Eu acredito que eu devo ter explicado isso de forma clara para você sobre a santificação. E a justificação entra aqui. Ela nos santifica. Ou seja, a santificação nos santifica para a justificação. E agora temos nessa justificação a ação da santificação. E nesse sentido, você vai perceber que nós não tínhamos condições nenhuma, pelos nossos próprios poderes, as nossas condições, os nossos currículos, de sermos pessoas aceitas por Deus. Mas a santificação nos purifica do pecado, nos liberta do pecado por intermédio da própria justificação. E agora estamos em uma posição de sermos então filhos e filhas de Deus. Algumas bases bíblicas que a Bíblia fala sobre essa ideia de santificação posicional. Olhe para o texto de João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: na verdade te digo, se ninguém nascer de novo, poderá ver o reino de Deus. Olha a posição aqui. Romanos 6, 4. Nós fomos sepultados em Cristo nesse batismo agora. Estamos buscando esse processo santificador aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que descreve que se alguém que está em Cristo, nova criatura é. Posição, ó. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Posição de santificação. Tito 3,5 faz questão de dizer que não pelas obras de justiça nós fomos feitos, mas segundo a misericórdia de Deus nós fomos mudados dessa posição, por intermédio da justificação de Jesus. Isso é santificação posicional. Efésios 2, 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então entenda essa questão. E observe que na justificação somos santificados e somos mudados da posição de mortos espirituais para uma vida espiritual. Vamos avançar. Segundo subtópico, então, desse segundo ponto, fala sobre a santificação progressiva. Vamos pegar ela a partir da regeneração, para você compreender isso de forma muito legal e explicar para os teus alunos também.
O pastor Alexandre Coelho também aborda na própria lição que nós somos convocados para uma jornada cristã. E sendo convocados para uma jornada cristã, nesse processo, depois de ter aceitado Jesus, você está no processo da regeneração. No processo da regeneração, explicando para você, você também está vivendo uma santificação progressiva. Todos os dias você busca essa santificação. Sabe quem falava sobre isso? John Wesley. Ensinava em sua teologia que todos os dias ele buscava a santificação em Cristo nascer de novo. Olha a exortação de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, 14, 13 a 14, onde ele faz questão de descrever que ele prossegue todos os dias buscando o seu alvo, buscando essa santificação. Israel de Araújo, comentando a respeito da santificação, ele fala que essa santificação ela é inicial, mas ao mesmo tempo é progressiva, e sendo progressiva, ela agora trabalha um processo real em você. De que maneira você está vivendo esse processo? Por exemplo, você agora é nova criatura em Jesus, aceitou a Cristo como Salvador. Você vai abandonando as práticas pecaminosas, porque agora você tem um relacionamento com Cristo, você vai se relacionando com Cristo por intermédio da palavra, através da oração, com outros crentes. Vamos citar alguns textos. Nós temos aí João 15, 4. Você vai ter também Efésios capítulo 4, do 15 ao 16. Você pode se dedicar à oração, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Você também pode obedecer a palavra, João 17, 17. Isso aqui faz parte do processo de santificação. Você pode agora ter uma consciência orientada pelo próprio Deus. Isso está descrito também de forma muito clara em Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Você também pode rejeitar toda iniquidade e injustiça, Hebreus 1, 9. Você também pode mortificar o pecado, quando você está nesse processo de santificação, Romanos 6. E você pode se submeter à vontade de Deus, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 16. E você pode ser cheio do Espírito Santo e caminhar em obediência, Romanos 8, 14, também Efésios capítulo 5, versículos 18. Nessa perspectiva, o cristão, então, nesse processo de santificação, todos os dias está buscando essa santidade. Todo dia, quando você acorda, você está buscando essa santidade. Todo dia, quando você está trabalhando, você está buscando essa santidade. Essa santidade te transforma em uma pessoa diferente desse mundo, apaixonada por Cristo. Observe o texto de Romanos 12, 1 e 2. Romanos 6, 19 ao 22. Somos convocados para uma santificação progressiva. Você todos os dias precisa renunciar à tua carne para glorificar a Cristo. Renunciar aos teus desejos para glorificar a Cristo, para viver o genuíno evangelho. Vamos avançar, gente boa. Vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trabalha agora sobre a santificação perfeita e final. Nós vamos trabalhar agora o último estágio da santificação com você. No terceiro subtópico, para você que está me ouvindo e me assistindo também, você precisa observar a proposta do pastor Alexandre Coelho. Vamos observar a santificação final. Essa santificação ocorrerá após a igreja ser arrebatada, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Esse é o processo da santificação final. No arrebatamento da igreja, vamos receber então um corpo glorificado, um corpo santo. E esse corpo é dado pelo próprio Senhor em uma transformação nesse processo. E só está disponível para quem é salvo em Jesus. Como pentecostais, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, ou seja, na segunda vinda de Cristo, em duas fases. A primeira é conhecida como o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento será só para os salvos em Cristo, quem se entregou a Cristo como Salvador. Será invisível para o mundo e visível para aqueles que são em Cristo santificados. Então, essas pessoas vão ver, vão receber essa glória, vão ter o corpo transformado, conforme 1 Coríntios 15, 51 ao 53, em um abrir e fechar de olhos. A segunda fase é o retorno glorioso de Cristo, que é a segunda vinda, com a sua igreja, para vencer especialmente o anticristo, falso profeta e a besta, e estabelecer o seu milênio nessa terra. Dentro das escrituras, a santificação final, ela faz parte então dessa glorificação em que o próprio Deus age por meio da sua igreja. Então,
Por meio dessa santificação final, nós entendemos que estaremos então em estado perfeito diante de Deus. E é por isso que nós devemos, nesse processo de santificação, nos livrar das amarras de Satanás. E como nos livramos? Agora, aceitando a Cristo como Salvador. Essa santificação é descrita de forma muito clara ao longo da vida para essa mortificação da nossa carne, que é no processo, e buscamos essa santificação perfeita como santificação final. Mas enquanto nós aguardamos, a própria Bíblia traz algumas orientações. Nós devemos mortificar a carne, Romanos 8,17. Nós devemos agora buscar, através do Espírito Santo, ter uma vida semelhante de Cristo, 1 Coríntios 3,18. Crescermos na graça e no conhecimento da palavra para essa santificação, 1 de Pedro 3,18. Demonstrarmos nosso amor por Deus e nosso próximo, 1 João capítulo 4, versículos 10 ao 12. Observe como a palavra traz fundamentos assim muito relevantes sobre esse assunto que estamos trabalhando com você. Para caminhar, vamos então para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre a santidade na prática, como proposta do pastor Alexandre Coelho. O terceiro ponto da lição traz essa abordagem agora da santidade na prática, como proposta do pastor Alexandre. Tem um texto que eu quero compartilhar com você, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que os salvos são santos. Então, se você está em Cristo, você já é santificado em Jesus. E o primeiro subtópico vai abordar sobre a santidade na vida diária. Como é que eu posso aplicar a santidade na minha vida diária, nas minhas atitudes? Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus. O pastor Alexandre Coelho aborda que é do desejo do Senhor que nós vivemos, então, uma santidade diária, influenciando o mundo ao nosso redor como sal e luz desse mundo, com o fundamento de Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 14. Essa santidade atinge todas as áreas da nossa vida. Na prática, área profissional, área de relacionamentos, área de convívio nos estudos, todos os seus afazeres precisam ser atingidos por essa santificação. Quando você entende essa perspectiva, você percebe que para o cristão ter uma vida santa, isso vai envolver alguns ensinamentos. Primeiro, ele precisa seguir os princípios da fé. Então, os princípios da fé ensinados pela palavra de Deus te ajudam agora a ter uma vida santa. A palavra de Deus te dá fundamento para ter uma vida santa. Além disso, viver uma vida santa implica buscar a santificação, implica transformar você de dentro para fora diariamente. Tem dias que você precisa rejeitar algumas coisas porque você tem um encontro com Cristo, porque você agora tem um relacionamento com Jesus de forma honrosa, paciente e também transformadora. Na prática, na vida santa, nós precisamos entender o exemplo de Jesus para praticar a santidade no nosso coração. E isso vai implicar algumas coisas. O que você pode fazer para ter uma vida santa? Vou te trazer algumas questões práticas. A primeira delas é: busque a Deus em oração e comunhão. Ore, ore e continue orando. A palavra diz que nós devemos buscar a Deus em oração para obter santificação. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Segundo, estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Se você tem oportunidade, faça um curso de teologia, estude as escrituras, medite nas escrituras de forma honesta, de forma pessoal, diante de Cristo. Josué 1:8. Terceiro, procure viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, os mandamentos das escrituras, com honestidade, com pureza, com perdão, praticando isso diariamente. Provérbios 4, do 20 ao 22. Também procure cultivar relacionamentos saudáveis. Provérbios 17, 17 também diz isso, que isso vai ajudar você na tua própria santificação. Procure servir aos outros. Uma maneira de você buscar a santificação é servindo, é ajudando, é cooperando na tua igreja. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Também busque uma autoavaliação e também olhe por essa questão de arrependimento pessoal também. Se avalie, busque de forma sincera mudar e transformar de vida todos os dias a tua própria questão pessoal. Observe o texto de Gálatas 6:4.
Também busque a Deus em santificação diariamente para ser semelhante à imagem de Cristo. Observe o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, 15, versículo 16 também. Vai valer muito a pena você observar esse versículo. E também procure oferecer de forma prática a tua gratidão e o teu louvor diante de Deus, conforme a palavra nos ensina em Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ser grato também é um fruto da santificação. Agradecer a Deus também é um fruto dessa santificação pessoal que você deve buscar diariamente. Vamos agora para o segundo subtópico, no terceiro ponto, que destaca que nós somos santificados pela palavra de Deus. A partir dos ensinamentos do pastor Alexandre Coelho na própria lição, nós precisamos entender que a santificação gera em você uma mortificação pessoal todos os dias. Essa mortificação é do teu próprio eu, isso tem sacrifício. E como você pode crescer em Jesus? A partir do estudo da palavra de Deus. A santificação ela é um processo, ela é progressiva e ela trabalha em você a partir do ensinamento das Sagradas Escrituras. O que a Bíblia fala sobre essa visão? Quais conceitos nós podemos retirar de forma teológica para entendermos como a Bíblia pode contribuir com você nessa santificação pessoal, nesse processo? Primeiro, ela revela a vontade de Deus para a sua vida. Gente, leve isso em consideração. A Bíblia revela a vontade de Deus para a sua vida nesse processo de santificação, te ajudando a ter uma vida piedosa em Jesus. Segundo, ela te dá convicção da existência do pecado. E ela vai te ajudar agora a ter uma vida genuína em Cristo e evitar essa prática. Terceiro, ela vai renovar a tua mente. Então, as escrituras vão renovar a tua mente. Vai te dar agora uma cosmovisão pautada na santificação do próprio Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Você também vai perceber que a Escritura traz instrução sobre a santidade. Ela vai te dar as dicas, a palavra vai te dar as dicas de como você pode agir de forma moral, de forma ética, sendo um crente em Jesus. Também, ela vai te dar uma educação espiritual extraordinária. Você vai entender que é necessário ter essa educação espiritual para agir de forma santa em todas as áreas da sua vida. A palavra também vai te fortalecer na fé. É pela palavra que você busca os nutrientes para fortalecer o teu coração na fé e viver uma vida santa. Também a palavra vai te dar crescimento espiritual para aplicar os ensinamentos bíblicos em todas as áreas da sua vida. Então, observa como a palavra pode te ajudar a crescer em Jesus. Aí eu levanto a pergunta: você já leu as Escrituras hoje? Tem buscado a Deus pela palavra? Tem estudado as Escrituras? Se não, faça isso, ainda dá tempo. Vale a pena você se santificar. Para a gente fechar a aula de hoje, nós vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre a santidade que nos conduz agora para o céu. Em nosso último subtópico, que é o terceiro do terceiro ponto, nós observamos que o pastor Alexandre Coelho nos ajuda a entender que se acreditamos na vida eterna, nós então buscamos essa santificação final que descrevemos o conceito para você, que essa santificação é para um servo bom e fiel que permaneceu em Cristo buscando esse gozo. Olha para o texto de Mateus 25, 21. E sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A santificação ela faz parte do processo da nossa jornada cristã. Ela vai te levar para perto de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a santificação te leva em conformidade com a vontade de Deus. Ela se manifesta sobre você e vai te ajudando a buscar essa vontade de Deus de forma soberana. Ela também vai preparar você para ter o um encontro com a presença de Deus. Só recebe a presença quem é santo. Terceiro, ela vai transformar o teu caráter, gente boa. Deixa o teu caráter ser transformado de forma santa pela vontade de Deus e pela santificação. Ela vai te dar o acesso a uma herança eterna. Você pode ter esse acesso. 1 de Pedro 1,4 confirma isso. A Bíblia fala que ela também vai te ajudar a ter um testemunho diante do mundo. A própria santificação te ajuda todos os dias a ter um testemunho diante do mundo como servo e serva de Deus. E como nós precisamos pensar nisso
de forma muito relevante para ajudar pessoas e fazer a diferença também nesta geração. Agora eu quero concluir a aula com você em nome do Senhor Jesus. O pastor Alexandre Coelho também destaca na conclusão da aula que a santificação ela é um ato contínuo, ela é um desafio, ela é um conjunto de trabalhos que devemos também realizar, mas o processo dela te ajuda agora a se aproximar de Deus. E nesse processo você precisa falar de santificação de forma discipuladora junto com os teus alunos, orientando a eles a buscarem sim a presença de Deus todos os dias para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. E se eu ajudei você na aula de hoje, se essa aula te edificou, se você entendeu sobre o processo da santificação, deixa aqui teu comentário. Por gentileza, segue a gente nas nossas redes sociais. Você pode me seguir pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Facebook. É só você procurar @JandersonNascimento. Fácil, né? Segue a gente lá no Instagram também, gente. Que Deus abençoe a sua vida. Gratidão também, você sempre está aqui conosco. Fazemos esse trabalho para ajudar você de todas as partes do Brasil com muita dedicação em Jesus. Toda terça a gente está por aqui na classe dos jovens ministrando essa aula para a tua edificação. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa palavra para que Deus te use em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus? Vamos orar. Pai, eu quero orar pelo teu filho, pela tua filha que vai ministrar essa lição na Escola Bíblica Dominical de suas igrejas. Deus, use-os na tua presença, que o teu nome seja glorificado, capacita os teus servos nessa ministração. Pai, em nome de Jesus, recebe o louvor do teu filho, da tua filha. Essa, Senhor, é a nossa oração e edifica os alunos deles. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E é claro que eu espero que o Senhor te abençoe. Agora nós vamos para nossas dicas de leitura. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Alexandre Coelho. Esse material é da editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD, você pode fazer o pedido do seu livro, vale muito a pena, vai te ajudar. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde fundamentei a aula de hoje para te ajudar, da editora CPAD. E também indico para você o Ensinador Cristão. Através do Ensinador Cristão, você tem aí alguns benefícios, algumas orientações sobre a aula, isso vai te ajudar muito crescendo em Jesus. Também quero lembrar você de forma muito especial que na próxima aula nós vamos estar aqui com vocês trabalhando a lição 6 sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Essa aula também ficou muito boa e edificante para o seu coração. E eu te aguardo por aqui na próxima terça às 18 horas, se Deus quiser. Agora, eu quero deixar um recado muito especial da nossa igreja, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical através desse próximo vídeo. Gente, que Deus abençoe você. Vamos ter um congresso da IBD aqui em Vitória da Conquista, na Assembleia de Deus, ADVIC, dias 1, 2 e 3 de novembro. Presença confirmada do pastor Aguinaldo Betti. Você vai estar conosco. Venha, organiza a tua caravana e venha participar desse tão importante projeto para a glória de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima terça, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar dessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você.
do nosso Congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.